Levante, por favor, a sua Bíblia, aberta em Mateus 11:20. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra não é uma almofada, ela é uma espada. Ela é uma espada que confronta, que corta o que é errado quando nós aceitamos ela. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é a Tua boca. Fala conosco, meu Pai, nos dá entendimento e abençoe, para que surta efeito e traga temor e salvação para o Teu povo. Diga: meu Deus, fala comigo nessa noite. Amém. Graças a Deus. Vamos ler aqui. Diz assim, Mateus 11:20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior o quê? Parte dos seus prodígios. O não se haverem o quê? Arrependido. Dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Olha para mim, por favor. Preste bastante atenção nisso. Tudo que Deus faz é para levar o ser humano ao arrependimento. Todos os milagres, todas as bênçãos que Ele derrama, toda manifestação de Deus na nossa vida, é para nós nos voltarmos para Ele arrependidos e buscarmos nele a salvação. E o Senhor Jesus fez muitos milagres nessas duas cidades e começou a jogar no rosto deles. Se em Tiro e em Sidom tivesse acontecido tantos milagres como aconteceu aqui, eles teriam se arrependido. Mas vocês viram tantas coisas e não se arrependeram. Aí ele disse assim, o rigor no dia do juízo, no dia do julgamento, vai ser mais forte. Em outras palavras, nós vamos pegar mais pesado no dia do juízo, porque vocês tiveram muitas oportunidades, mas não aproveitaram. Entenda, o arrependimento é tudo para você começar uma vida com Deus. Tem pessoas que se batizaram, mas não se arrependeram. Tem pessoas que choraram diante do altar, não se arrependeram. Tem pessoas que até confessaram um pecado, mas não se arrependeram. Então não adiantou nada. Por que muitas pessoas dentro da igreja são enganadas pelo diabo? Por que muitas pessoas estão dentro da igreja e não eram endemoniadas e hoje, ou não eram tão endemoniadas como são hoje? Por quê? Porque o diabo gosta da mentira, do fingimento. Ele gosta que a pessoa dentro da igreja venha atuar, mostrar uma coisa que ela não é. Porque o que liberta uma pessoa? Fala para mim. O quê? A verdade é que liberta, é isso mesmo. A verdade liberta. Quando tem verdade, fica fácil para Deus salvar. Quando tem mentira, Deus não consegue salvar, mas o diabo consegue agir na pessoa.
Então você vê pessoas que pelos frutos da vida dela, ela não é liberta, mas está na igreja. Ela não tem paz, ela não tem certeza da salvação, ela não tem domínio sobre o pecado, ela sempre está caindo no pecado, o pecado domina ela. Ela até para um tempo, mas não consegue parar todo o tempo. Entenda, por favor. Quando a pessoa ela não está liberta, então aparecem os frutos negativos na vida dela. Ela tem medo da morte, ela não tem certeza da vida eterna. E o diabo consegue enganar. Faz silêncio agora, escuta bem. O diabo, ele odeia a verdade. Ele não consegue ficar dentro de uma pessoa que é sincera, que é verdadeira, que chega, olha para mim por favor, não tire sua atenção não. Olhe bem para mim e preste atenção na palavra. Eu já vi pessoas darem um passo para trás e se libertarem. Sabia disso? Porque reconheceram. Eu me batizei, mas não valeu, porque eu não me arrependi, eu só me molhei. Eu já vi pessoas fazerem isso. Eu já vi pessoas que tinham até um título na igreja, mas foram sinceras, deram um passo atrás, e Deus libertou, transformou, batizou com o Espírito dele, mudou a vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não quis continuar fingindo dentro da igreja. O diabo engana, ele é o mestre do engano, mas ele não consegue enganar quem é da verdade. Quem é da mentira, quem gosta de mostrar o que não é, quem gosta de viver de aparência, quem gosta de mentir, de fingir, então é um prato cheio para o diabo tornar a pessoa dentro da igreja muito perturbada. Então você procura os frutos do Espírito Santo e você não vê. Você não vê frutos de arrependimento na pessoa. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ela não só sai do pecado, mas o pecado sai de dentro dela. Ela não é mais escrava do maldito pecado. Por isso que você tem que ter cuidado. Com que você tem que ter cuidado, gente? Com as suas inclinações. Olha aqui para mim, para você entender. Todo mundo aqui tem inclinações. Eu, os levitas, os obreiros, os pastores, você. Todos nós temos inclinações. Você não pode dizer que você não é tentado em nada. Todos nós temos as nossas inclinações. Uns têm para uma coisa, outros têm para outra coisa. Mas todo mundo tem uma inclinação. Agora eu pergunto para você, olha aqui para o meu corpo. Meu corpo está inclinado para o meu lado direito, certo? O diabo, que não é burro, querendo me derrubar, você acha que ele vai investir para eu cair para que lado? Qual é o lado mais fácil para eu cair aqui? Porque eu já tenho uma inclinação. É mais fácil do que ele me empurrar para o lado de cá. Então tem coisas que se ele trouxer para me oferecer, não está dizendo nada. Mas tem coisas, se ele me oferecer, na cabeça dele é mais fácil eu aceitar, cair. Por isso que naquilo que você se inclina, você tem que vigiar. Naquilo que você é fraco, você tem que cortar, você tem que se afastar. Se você quer ser salvo, se você de fato quer a vida eterna, pensa comigo. Aí fora dizem que tempo é o quê? Dinheiro, não é isso? Dizem que tempo é dinheiro. Tá bom, tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, quanto vale uma alma que nunca morre e vai viver o tempo inteiro? Não tem preço. Vale mais do que o mundo inteiro, porque ela é eterna. Não sei se está dando para você entender.
A alma é eterna. Se tempo é dinheiro, quanto vale uma alma? Por isso que não há nada que agrade mais a Deus do que você ser um ganhador de almas. Ah, bispo, eu não tenho muito tempo. Não se trata de ter muito tempo, se trata de usar o tempo que você tem, seja muito ou seja pouco. Usar os recursos que você tem, as amizades que você tem, os contatos que você tem, o tempo que você tem. Não há para Deus nada mais importante do que ganhar almas. O diabo, ele trabalha pesado contra os ganhadores de almas, porque o diabo disputa cada alma. Ele não quer perder nenhuma alma. Olha para mim, por favor. Todas as vezes que nós tocamos nesse assunto, o diabo aparece, o diabo manifesta. Por quê? Porque ele sabe o valor de uma alma, e às vezes a pessoa não entende o quanto isso é sério. Estou falando de uma alma. Estou falando do que há dentro de você, que um dia vai descolar do seu corpo. Existe a morte física e existe a morte o quê? Espiritual. Quando uma pessoa peca, ela morre o quê? Espiritualmente. O que é que Deus falou para Adão e Eva? Se comer desse fruto vai o quê? Vai morrer. Mas eles comeram, morreram? Na hora, fisicamente não, mas espiritualmente sim, porque se separou de Deus. Se a pessoa morrer fisicamente, morta nos seus pecados, presa nos seus pecados, escrava dos seus pecados, então ela perde a salvação eternamente. Está dando para você entender? Isso é sério. Isso é mais sério do que você imagina. Nós temos que viver como, bispo? Nós temos que viver preparados para a nossa partida desse mundo e preparado para a volta do Senhor Jesus. Sabe como é que Paulo vivia? Olha esse versículo. Olha esse versículo. Coloca para mim de 1 Tessalonicenses 4,16. Põe aí. Diz assim, olha o que Paulo falou: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em quem? Em Cristo. Olha para mim, por favor. A pessoa pode morrer em Cristo, em Jesus Cristo, ou ela pode morrer sem estar em Jesus Cristo. O cristão morre, o ímpio morre. Todos morrem. A diferença é que uns morrem com Jesus e serão salvos por Jesus. Outros morrem sem Jesus, embora tiveram a oportunidade de se arrepender. Todos têm a oportunidade de se arrepender, nem todos se arrependem. Está compreendendo? Está compreendendo? Por favor, é você que decide. Morrer em Jesus ou morrer sem Jesus. Eu estava vendo antes do culto, hoje morreram 127 mil pessoas. Até o culto começar já tinham morrido 127 mil pessoas. Aí você pergunta assim: bispo, o senhor acredita que a maioria foi salva? Eu não posso dizer quem foi salvo e quem não foi salvo. Eu não sou Deus para saber como a pessoa estava espiritualmente falando na hora da morte. Se ela teve um tempinho ali para se arrepender, para se voltar para Deus. Eu não sei se a pessoa foi salva ou não. Mas pelo que o Senhor Jesus falou, e depois nós vamos ler, ele disse que poucos serão salvos, porque a maioria passa pela porta larga e a minoria pela porta estreita. E ele disse: poucos serão salvos. Poucos. Porque a maioria não quer pagar o preço. A maioria não quer se entregar.
A maioria quer viver nesse mundo, curtir esse mundo, mergulhar nos prazeres. E não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Então, Paulo estava ensinando, dizendo o seguinte, quando o Senhor Jesus voltar, vai ter o toque das trombetas, e quem morreu em Jesus vai ressuscitar primeiro. Aí ele diz assim, coloca aí por favor, versículo 17. Depois quem? Nós. Paulo estava vivo, escrevendo uma carta, e ele disse assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas o que eu quero destacar aqui, Paulo vivia na época dele esperando que Jesus voltasse enquanto ele estava vivo, só que ele morreu antes. Mas ele disse assim, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados. Só que ele morreu antes. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Homem nenhum sabe disso, mas nós temos que estar pronto. Ele achava que seria na época dele. Eu chego a pensar pelos sinais que nós estamos tendo que seja na nossa época, mas não posso afirmar isso. Não sei. Pode ser que venhamos morrer antes, mas seja arrebatamento ou seja morte, temos que estar em Cristo. Temos que estar guardando a nossa salvação no Senhor Jesus. Então as pessoas que morreram hoje, as pessoas que morreram ontem, as pessoas que já passaram nesse mundo e morreram, elas já entraram na eternidade. Elas já começaram a viver na eternidade. E na eternidade não tem 3 lugares, só tem 2. A parte de cima, que é o céu, e a parte de baixo, que é o inferno. Isso é tão forte, que quando a pessoa for julgada, dá para nós entendermos, dentro dessa palavra que nós vamos ler agora, de Lucas, que a pessoa vai chegar a ver, e não vai poder experimentar, só porque ela não se arrependeu, só porque ela não foi verdadeira, sincera. Ela quis ficar com Jesus. Você sabe que é muito comum hoje as pessoas ficarem. A pessoa fica com um hoje, fica com outro amanhã, fica com outro depois de amanhã. Deus não aceita você ficar com Ele. Deus aceita compromisso, Deus aceita casamento. Na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, Deus aceita uma entrega verdadeira. Quando a entrega é verdadeira, então Ele aceita. Mas quando a entrega não é verdadeira, então Ele não aceita. Amém? Olha o que diz aqui, abra aí, no livro de Lucas, vá um pouquinho para frente, Lucas 13, 23. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, olha o que Jesus respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar o quê? A porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido aonde? Na tua presença. Pô, meu Deus, eu estava na igreja, eu participava da Santa Ceia, eu comia, eu bebia na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. O que é que ele diz aí? Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o quê? A iniquidade. Aí olha o que ele diz, ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes, quando virdes
Vê quem? Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados o quê? Fora. Olha para mim, para você entender isso aqui. Olha só, olha o que o Senhor Jesus disse. Vocês vão chorar. Vocês vão ver Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, os salvos. Mas você vai ser convidado a sair. Porque você não se arrependeu. Porque você não foi sincero. Eu já ouvi pessoas dizendo, talvez você já falou também, se arrependimento matasse, eu estava morto. Mas arrependimento mata. Arrependimento mata a velha criatura, mata o orgulho, mata o erro. O arrependimento mata e salva você. O remorso não te salva. O remorso mata a vida que Deus tem para você. Lembra de Judas que errou, que falhou e não se arrependeu? E morreu tudo que Deus tinha para ele. Jesus queria usá-lo, salvá-lo, mas não houve arrependimento, houve remorso. Quando há remorso, você volta a fazer de novo o que você tinha prometido que não ia fazer mais. Você volta à prática do pecado, do erro. E Deus não pode fazer nada, porque é uma questão de escolha. Então você tem pessoas dentro da igreja que estão tão perdidas ou mais do que quem está lá fora. Porque quem está lá fora, quando vier, de repente uma palavra vai salvar. E a pessoa, por falta de sinceridade, de humildade, ela fica dentro da igreja ouvindo muitas palavras, mas não é salva. Então ela vai ver que o que Deus prometeu é verdadeiro, o céu. Então ela vai ver o céu. Ela vai ver Abraão, ela vai ver os profetas, ela vai sentir aquele gostinho de ver o céu. Mas Deus vai dizer assim, ó, apartai-vos. E elas vão o quê? Chorar. Aí elas vão se arrepender de não ter se arrependido antes. Aí elas vão se arrepender de não ter se arrependido antes, enquanto estavam vivas. Enquanto ouviu o evangelho, a pregação, a palavra da verdade. E aí já vai ser tarde demais. Eu não sei quanto tempo falta para você entrar no juízo de Deus. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter para entrar no juízo de Deus. Mas nós vamos chegar lá. Vai ter esse momento de você estar frente a frente com aquele que te deu tantas oportunidades e de repente você não aproveitou. Porque se você aproveitou, se você é uma pessoa salva, você tem frutos do salvo. Você tem certeza da sua salvação, você não tem medo da morte, você tem paz, você não tem momento de alegria não, você é feliz. Sua vida pode ser difícil, pode ser dura, pode ser uma guerra, mas você é feliz porque você tem Jesus Cristo. Você tem certeza da sua salvação. Você não tem medo de nada. Você está salvo. Você está tranquilo. Você tem certeza que Deus é com você. Por quê, bispo? Porque você entregou tudo. Você colocou sua vida toda nele. Você é dele. Você se esforça todo dia. Você vigia com as suas inclinações. Você vigia. Você policia, você se afasta do que tem que se afastar, corta o que tem que cortar. Você não brinca quando o assunto é a sua alma. É sua alma. Ela é valiosíssima. Ela vai viver eternamente. Quando ela descolar do seu corpo, já vão ter anjos para levar ela para a glória e descansar. Aqui é uma guerra. Mas quando chegarmos no céu, vamos encontrar o quê? Descanso para a nossa alma. Disso eu não abro mão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Então quando você ama, você quer ele feliz. Quando você ama, você quer ele alegre. E sabe o que deixa ele alegre? Quando você pratica o que ele ensina. É tão bacana quando um pai e uma mãe
ensina o filho a escovar o dente. Vai escovar o dente, aquela luta no começo. Depois vê ele escovando o dente sozinho, aprendeu. Vai lavar as mãos antes de comer. Ah, mãe, vai lavar as mãos. Daqui a pouco você vê ele sozinho, lavando as mãos. É isso que Deus quer. Aquilo que você aprende aqui dentro, você fazendo aonde? Lá fora. Isso alegra ele. E o que é que alegra o diabo? É você aprender tudo certo aqui dentro e fazer tudo errado lá fora. Aí depois vem para a igreja, pega uma Bíblia. Vai para onde, fulano? Para a igreja. Meu Deus, traindo a esposa, mentiroso, faz tudo de errado. E não sai da igreja. De repente, se nunca tivesse vindo, seria até mais fácil salvá-lo. Mas é um péssimo marido, uma péssima esposa, uma péssima mãe, um péssimo filho, um péssimo funcionário, uma pessoa, meu Deus, que faz tudo errado, mas carrega a Bíblia e está vindo para onde? Vai para onde? Vou para a igreja. Santa Ceia hoje. Vou lá cear. Só que a pessoa nem sabe que ela está tomando o cálice, a Santa Ceia, para a própria condenação da alma dela. Ela está se comprometendo, porque ela está tomando em pecado, no erro. Não tem problema, você é o quê? Você é viciado? Fala para Deus, Deus, eu sou viciado. Você é o que? Mentiroso? Fala para Deus, eu sou mentiroso, me ajude. Você é o que? Você está preso em quê? Ah, não valeu meu batismo. Senhor, não valeu, estou dando um passo atrás, vamos batizar para valer. Qual o problema? Ninguém está aqui para te condenar, mas a sua falta de sinceridade, de verdade, te condena. E faz você perder tudo que Deus tem para você. Tudo. E você vai ver, Ele vai mostrar. Tinha preparado tudo isso para você. Olha lá, os salvos. Ó. Você poderia estar aqui, mas você não quis. Você não quis do lado de lá? Também eu não aceito agora do lado de cá. Se aparta. Pessoal, tem que ter esforço. Tem que ter foco na salvação, na alma. Tem que ter o objetivo firme para você não ser enganado pelo diabo. Tem que ser firme. O arrependimento tem que ser sincero, verdadeiro. Quando é verdadeiro, a verdade pode ser a mais feia de todas, mas é a verdade. É a verdade. Ó Deus, eu sou isso aqui, ó. Sou essa pessoa que estava afastada até hoje, estou voltando agora. Sou uma pessoa que estou aqui dentro há muitos anos, mas nunca me entreguei. Sou uma pessoa que faz tudo errado. Já te prometi 1 milhão de vezes, mas hoje eu quero mudar. Salva a minha alma. É tudo que Deus espera para você não ir para o inferno. Amém?